Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de ciências, iniciando no capítulo 6, a partir da página 218. Vamos falar hoje sobre a água no ambiente. E observem aí no livro de vocês essa imagem que traz na capa do capítulo. Vocês observam que tem um navio e tem no fundo um iceberg. Vocês sabem me dizer que navio seria esse? Esse é o navio do Titanic. O Titanic, vocês sabem que ele foi o maior navio construído naquela época. Saiu do porto na Inglaterra para sua primeira viagem inaugural. Vocês sabem o que aconteceu, né? Que ele foi colidido com um grande iceberg que causou o naufrágio e a morte de várias pessoas. Mas vocês sabem me dizer o que é um iceberg? Um iceberg são massas de gelo que flutuam sobre a água. São massas de gelo que se desprendem das grandes geleiras nas regiões polares. Elas se desprendem das geleiras, ficam flutuando pela água no mar. Acabou que o navio colidiu com um grande iceberg. O casco do navio com certeza é bastante duro e bastante resistente. Não foi o suficiente para conseguir superar a batida, o confronto que teve com o iceberg. Porque é uma grande massa dura um iceberg. Como vocês acham que a água ela já pode ter feito parte de um oceano? Como vocês acham isso? A água ela circula no nosso ambiente. Ela existe um ciclo da água. Então, vocês podem entender que a água dos oceanos ela vai evaporando, passando do estado gasoso e atinge a atmosfera terrestre, formando assim as nuvens que formam as chuvas, graças à condensação do vapor da água. E hoje nós vamos estudar sobre isso. Nós vamos estudar sobre a água no ambiente, sobre os estados físicos da água e também vamos estudar sobre o ciclo da água. Vocês sabiam que a maior parte da água do nosso planeta Terra, ela está concentrada, ela se encontra nos oceanos e nos mares. Mas na Terra nós também podemos encontrar água. Aonde? Nos rios, aonde mais? Nos lagos, no gelo, que são as geleiras polares. Assim também como existe a maior parte da água que existe no mundo, no planeta Terra, é de água salgada, visto que a maior parte está nos oceanos e nos mares, que são água salgada. A água doce que existe para o nosso consumo é apenas de 1%. Isso quando não tem os rios poluídos, não é? A água, ela encontra-se em 3 estados físicos, que são eles: o estado líquido, o estado gasoso e o estado sólido. Na página 220, temos uma tirinha do Bidu, em 3 quadrinhos. Aí vocês vão observar o que o Bidu está querendo dizer nessa tirinha, observando o que eu falei a respeito dos 3 estados físicos da água. Vocês vão tentar interpretar essa tirinha e responder no caderno de vocês. Vocês podem observar que existem 3 estados da água. Lá entender um pouquinho dos 3 estados físicos da água. Nos oceanos, nos rios, nos lagos, nas lagoas, encontra-se a água no seu estado líquido. Por baixo do solo, também a água no estado líquido, são águas subterrâneas. As águas subterrâneas, elas acontecem devido às infiltrações nos terrenos. E aí a água forma esses lençóis de águas subterrâneas. Então encontramos a água no estado líquido,
nos oceanos, nos mares, nos rios, nos lagos. E para encontrar o estado sólido da água, aonde podemos encontrar? O granizo, a neve, a geada, são águas no estado sólido. Encontramos a água no estado sólido nas regiões mais frias da Terra, como nos glaciares, icebergs. Lá a gente pode encontrar a água no seu estado sólido em grandes quantidades. Mas como podemos encontrar a água no estado gasoso? A água forma o vapor de água quando sua temperatura sobe. Isso acontece quando tomamos banho, por exemplo, ou quando uma panela com água está fervendo e acontece a liberação do vapor de água. A água no seu estado gasoso, que leva à formação de nuvens. Nas nuvens nós também podemos encontrar a água no seu estado líquido. Por quê? Porque lá contém gotículas de água no seu estado líquido. Então vamos conhecer um pouquinho agora do ciclo da água. O movimento da água no ambiente está associado às mudanças do seu estado físico. Essas mudanças elas geram um movimento contínuo da água, que chamamos de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Ou seja, a água ela está em constante movimento, ela é um movimento constante e permanente. Na página 222 você pode observar com bastante atenção esse movimento que a água faz constantemente. O número 1, na seta de número 1 tem a vaporização. O que é a vaporização? Parte da água que está presente na superfície dos solos, dos oceanos, dos mares, dos rios, dos lagos, sofre vaporização pela ação da luz solar e dos ventos. Os seres vivos, eles também liberam vapor de água por meio da sua respiração e da transpiração, e isso causa a vaporização. Acontecendo a vaporização, aí o segundo passo é a condensação, quando o vapor de água sobe e atinge as camadas mais elevadas da atmosfera. A baixa temperatura faz esse vapor sofrer condensação, formando pequenas gotículas de água no seu estado líquido, que se juntam e formam as nuvens. O terceiro passo da água é a precipitação. O que é isso? No interior das nuvens, as pequenas gotas de águas que se unem até se formarem gotas maiores, que atingem a superfície terrestre na forma de chuvas. Essa água escorre pela superfície e abastece os reservatórios de água, como os rios, como os mares. Em alguns casos, a água também ela está presente nas nuvens, que se solidifica e forma pequenos cristais de gelo que se tornam maiores e chegam à superfície terrestre como granizo. Ou seja, a precipitação ela existe quando as pequenas gotículas se transformam em gotas maiores de água junto com as nuvens e formam as chuvas. A chuva cai na superfície terrestre, enchendo os seus reservatórios de água, que são os rios, que são os mares, que são os oceanos, os lagos. E a outra forma é quando essas gotas de água elas se solidificam nas nuvens, que causam o quê? O granizo. E por último, o último ciclo da água é a infiltração. O que é a infiltração? Parte da água chega à superfície terrestre, infiltrando-se no solo, o solo terrestre, atingindo suas camadas inferiores,
onde pode abastecer os reservatórios de águas subterrâneas. Quando existem as grandes chuvas, quantidade de chuvas maiores, que existem as inundações, e aí a água ela fica lá no subsolo, onde acontecem as enchentes. Além da chuva e do granizo, a água está presente nas nuvens. A água que está presente nas nuvens pode atingir a superfície terrestre de forma de neve. A neve se forma quando a temperatura do interior da nuvem está abaixo de 0 graus. Nessa condição, o vapor da água se solidifica e forma cristais de gelo, que se unem e formam os flocos de neve. Aqui no Brasil, em algumas cidades do sul, a gente pode ver esse acontecimento da neve. Quando vê flocos de neve, acontece o granizo, chuva de granizo. Isso na região sul do nosso Brasil, em Santa Catarina, por exemplo. E essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre o ciclo da água, falando sobre a água no nosso ambiente, no nosso meio ambiente, e falamos sobre os estados físicos da água. E como atividade para vocês está na página 226 e 227 no módulo 2. Certo? Até mais.